felicidade e a bondade, Senhor Jesus Cristo, para que Tu tenha conosco, nos deixar e nos trazer até o Teu tabernáculo para orar, Senhor, e louvar em Teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que Tu nos dá, mais um dia de vida, pela saúde, pela alegria que Tu nos coloca em nosso coração. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos abençoe nesse culto, abençoado, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Podemos assentar. Estão todos bem aí? Amém? A igreja está tão quieta hoje. Amém, irmãos? Agora sim. Graças a Deus. Ainda bem que Deus nos dá a voz, né, irmãos? Para nós louvar com toda a força. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Deus é bondoso, né, irmãos? Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus, então. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra feita a mim. Deus é fiel, Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Ele é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa de mim. Deus é fiel, Ele é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Ele é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim em todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim em todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém, irmãos? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração,
pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia! Graças a Deus, irmãos. Jesus é bom, irmãos. Nós servimos um Deus vivo, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem, canta para Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém, meu Deus. Eu escrevo essa carta, creio que o Senhor vai ler. Pede ao Espírito Santo pra levar até você minhas lágrimas descendo, essas letras rasurei. Sei que faltarão palavras, silêncio também sabe ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar. Me ensina a descansar o choro do
na noite, és o meu dia. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, em um abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando minha alma grita, no escuro é Jesus. Acordei com essa vontade, muita vontade de viver. Ajoelhei aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura. Se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver no bom dia de alguém, em um abraço tão singelo, sem me importar de quem. Só tu és a minha luz, quando minha alma grita, no escuro é Jesus. Amém, Deus. Bem, irmãos, vamos fazer a segunda parte então, irmãos. Nos colocamos em pé, amém? Desce, vai. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai, por estar aqui já, nós. Obrigado por ter aceitado nossos louvores, nossa adoração, Pai. Agora vamos adorar com dízimos e ofertas, Pai. Que o Senhor abençoe todos aqui, Pai. Que abençoe os que estão na internet também, Pai. E prepare-nos para a palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Com gemidos que palavras não pode expressar, eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, eu quero teu poder, ainda que
chorar. Te servirei, porque comigo estará. Morrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, e às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu está neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Morrer contigo é bem melhor do que perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu está neste lugar. Amém, irmãos? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Vamos curvar a cabeça, irmãos. Meditar um pouquinho nele, né? Abra seu coração. Deixa ele trabalhar com você agora. Pai Celestial, é muito bom estar nesse lugar. Já ouvimos esses cânticos maravilhosos aqui nessa noite, Senhor. Que Tu penetrou no fundo do nosso coração. Agora vamos para uma parte importante que é a Tua palavra, Senhor. E não seja eu aqui, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo lidando com esse povo, com essas pessoas aqui, Senhor. Que ninguém venha falhar em segurar Tua palavra. Quando pensar será tarde demais. Ajuda que cada um acolha isso no coração, na quinta costela. Ó Senhor, que nada venha tirar isso de nós. Isso foi enviado ao Teu povo desta era. Isso não foi para a era de Lutero, de Wesley, Senhor, dos pentecostais. Isso é para nós. Revela aqui no nosso coração que nós precisamos agora nesta noite. Tire toda a incredulidade de nós, Senhor. Perdoe todas as nossas falhas. E deixa-nos caminhar contigo, Senhor. Por um tempo, meu Senhor, aqui nessa noite. E dá-nos o alimento que nós precisamos. Ó Jesus, continua tratando com cada filho aqui dentro. Cada filha, Senhor, que precisa de Ti.
Que o grande Jeová Jireh possa andar por esses bancos essa noite. O grande Espírito Santo, Senhor. Aquele que é vida, aquele que trouxe vida, Senhor, para esse dia presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, essa benção para a tua glória. Amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais a sua presença. Eu quero mais do seu viver. Veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças de ouro, cheios de abominação e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito nome mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus, e vendo, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo que disse: por que te admiras? Eu direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que viste e já não é, e a devido ao abismo. Amém? Amém. Aqui tem a sabedoria. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes onde os quais a mulher está sentada. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Pode saudar um ao outro, sentem, Deus abençoe, bem-vindos todos. Alguns que não estavam ontem, a gente dá as boas-vindas a todos vocês, né? Os irmãos a Deus, né? Às vezes a pessoa não entende tudo, mas ela respeita tudo, né? Esse é um ponto positivo na nossa vida. Quando eu comecei o Evangelho, eu não entendia muito a Bíblia. Eu achava que a Bíblia, eu nunca ia conseguir chegar a uma conclusão de entendê-la. Quando eu peguei os selos revelados pelo profeta, não consegui entender. Para que hora ele veio e o quão importante é esses 7 selos. Porque ele trouxe uma revelação de quem eu sou. Eu fui chamado lá no Calvário, naquela noite da crucificação, ele me chamou. Lá no Getsemane, ele comprou, ele trouxe o possível. Você não faça a tua vontade. E todos vocês sabem que Jesus veio como um remidor à terra. A Bíblia fala da lei da remissão, né? Vocês podem ler, onde é que está escrito isso? Alguém sabe? Levítico 25. Lá está escrito como Deus deixou. Depois em São João 10 ele vem dizer: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, né? E salvar significa aquele que vem com o propósito definido, né? Você não pode chegar numa estrada de Deus na sua vida. E você conclui
aquele propósito que você tinha com Ele desde o princípio, desde que você entra na porta da justificação. Ali, você entrou para se salvar. Na pessoa, Ele faz uma obra redentora. Ele limpa aquela pessoa, coloca ela em ordem para o trabalho dele. Ele te toma. Você vê esses irmãos cantando esses belos hinos com esses dons, né? Maravilhosos, não é? Do mesmo que você está participando. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos entrar um pouquinho aqui mais naquele assunto de ontem, onde nós tratamos sobre a marca. Isso não vem pelo Espírito Santo, isso vem por um propósito dessa leitura que nós lemos aqui. Isso veio de uma mistura lá depois do Pentecoste. O Pentecoste seguiu com aqueles eleitos. Eles mudaram o Natal para 25 de dezembro. Então eles juntaram 25 de dezembro com a data do Deus Sol. Ali no livro de São Lucas, acha para mim ali, que uma criança nasce com quantos meses? 9 meses. E como então, se foi em junho, conte nas suas mãos aí para mim. Hein? Vai dar 9 meses quando? Março. E nós precisamos saber disso. Porque nós estamos, para vocês, se vocês quiserem, mas isso é o profeta, não sou eu que disse. Ele disse, ele nasceu em 7 de abril e morreu em 7 de abril. Agora, porque abril, ele diz que é o mês dos cordeiros. São Lucas 1, né? Ou 2 ali. Não é? Então vejam vocês. Eu acho que eu vou achar para vocês aqui. Vocês não vão achar. Certo? Empreendido por, em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos. É conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem havendo-me já informado minuciosa de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas. Dá licença, irmão, é 2. São Lucas 2. Para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito Cirênio, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, da família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz seu filho, o primogênito, e envolveu-o, que tirou o pecado do mundo. Então, nessa data, no nascimento de Jesus, acabou as cerimônias do sangue de animais, que era uma cerimônia da lei, né? Eles, Pai, está tudo consumado, o que me deste a fazer, não foi? Aleluia. Mas nós vamos caminhando. Vocês podem ler São Mateus 1:18, como foi o nascimento de Jesus, como o anjo veio a Maria. Nascimento, capítulo 9, se não me foge, né? Verso 6 por ali, vocês encontram o nascimento do Messias, o anúncio de Isaías. Ele nasceria 18 de São Mateus 1. Isso é para nós dar uma aberturazinha aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é
do Espírito Santo. E dará à luz o filho, e se chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele foi o Redentor. Nosso assunto, então, aonde nós lemos aqui na Bíblia, nós vimos aqui o Espírito Santo falando de uma mulher. E sempre a figura da mulher é uma igreja. Ela mudou as datas, mudou o batismo, que era em nome do Senhor Jesus, para Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um falso batismo, porque esse não tem escrito na Bíblia alguém praticando o batismo de Pai, Filho e Espírito Santo. Ali, o primeiro batismo vai ter, se não invocar o nome dele como Redentor. Entenderam? Agora, em Atos 2:38, Pedro disse, depois que o povo se compungiu e perguntaram a ele e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ele disse, isto o que é? Espírito Santo. É unção, não é? Então nós não podemos sair fora do padrão bíblico. Aí você vai recorrer à Bíblia, nunca vai encontrar uma pessoa na era cristã que foi batizada em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são títulos. Olha aqui, eu sou pai, sou filho, sou marido, tenho vários. Se não viesse um profeta, nós estaríamos enredados com isso ainda. Mas um profeta clareou para a nossa situação. Aleluia. Amém? Vamos ver aqui em Atos 2:38 para nós entender isso. Parece que o Espírito Santo está querendo isso, né? Se nós tiver que ficar por aqui, vamos ficar por aqui, certo? Os apóstolos tinham testemunha nisso. Sempre quando a Bíblia aponta testemunha, tome cuidado, porque Deus não faz nada sem testemunhar primeiro, não é? Amém? Olha aqui. O que faremos, varões? Hein? Se chamará Jesus e salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quando você vai às águas batismais, você vai invocando o nome dele. E ele é que perdoa todo o pecado. Não há padre na terra, não há ministro, não há ninguém. Às vezes a gente custa entender isso, porque isso é pregado muito, em toda parte é pregado o batismo, mas não é explicado como deve ser, e nem invocado pelas pessoas. Então, uma pessoa que ela foi batizada em título de Pai, Filho e Espírito Santo, nesta era que vivemos, ela devia voltar às águas. Devia, claro, Deus não obriga ninguém. 3:14. Ali você vai ver que toda a família de Deus toma o seu nome. Certo? Aleluia. Vejam vocês, aqui em Atos 10, Pedro tinha a chave do reino. Quantos creem que ele tinha? Amém. Foi dada a ele. Paulo, o apóstolo dos gentios, tomou conta da igreja. Ele passou então a ensinar como eram essas coisas. Acharam aí? Amém. Glória a Deus. 3:14? É. Por causa disso me ponho de joelhos. Era da águia. A águia enxerga mais que todos os pássaros, não é isso? Mais do que o homem e mais do que os animais. Então, um profeta, o primeiro animal que foi nas eras foi o leão, certo? O livro dos Mártires explica que 68 milhões de cristãos. E o profeta chega a dizer que se não fosse a misericórdia de Deus, não tinha se salvado ninguém. Foi uma perseguição muito já. E eu e você fizemos parte disso. Irmãos, fizemos parte. Então, quando eles aparecerem aqui, nós vamos se incluir junto. Eles vêm ressuscitados num corpo glorificado, e nós, os vivos, seremos transformados. Aceitei a mensagem, depois dos 4 dias que eu ouvi a explicação dela, eu fui batizado. Faz 50 anos, né?
50 e poucos anos já, que a gente é batizado nessa mensagem, certo? E o batismo, certo? Que a pessoa chega a ter essa natureza de Cristo. Você sabe que Jesus tem 7 cores, né? As cores do arco-íris estão nele. A gente diz assim, ó, eu não creio nisso porque nunca foi explicado aquilo ali. Eu já tirei muitas pessoas de confusões, certo? Porque a Bíblia, ela não encerra ninguém, ela não obriga ninguém, mas ela dá o direito de você fazer a escolha que você quiser. Agora, essa escolha você tem que fazer escrituristicamente, porque a Bíblia é um livro de revelações. Ele não é um livro qualquer. Vocês viram que todos os livros foram para as prateleiras dos grandes homens que passaram por aqui. Tivemos grandes homens, tanto na religião, na política, no mundo, importantes, com livros importantes para o momento em que ele foi escrito. Mas para onde é que ele foi? O esquecimento. Mas essa Bíblia aqui foi constatada que é o livro mais lido no mundo. Porque aqui me dá o destino do meu princípio e me dá o destino do meu fim. É para onde eu vou, não é? Ela abre caminho para mim. Porque Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Veja. Então ele está sempre indicando que não há nada que possa colocar a pessoa no céu sem... Ele disse, as escrituras falam de mim. Então é impossível que a pessoa tome outro propósito, se o propósito de Deus é a Bíblia, é a palavra. Jesus disse, passará os céus, passará a terra, minha palavra nunca passará. Então pode você não entender, eu concordo com você, como eu também questionei no princípio, quando não entendia. Mas quando eu abri os meus ouvidos, eu pude ver que era diferente do que eu tinha sido ensinado na meninice. O meu pai lia um catecismo para mim, isso ele fazia, era o que tinha no dia, né? Mas quando eu encontrei essa mensagem, eu encontrei a vida. A vida, porque se você vai examinar lá em Malaquias 4, tem um propósito de Deus para essa hora, né? E as pessoas não estão se dando conta que esse é a via de escape de cada pessoa, não é? E a única coisa que vai colocar essa pessoa no céu é a mensagem da hora. As demais vocês estão vendo que tem misturas, tem política no meio. Nesses púlpitos nunca você viu sobre um político. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus não dá direito a isso. Esse lugar aqui é do sacerdote. Amém. Vocês quem? Amém. Então, por mais que ele queira chegar aqui na igreja, ele vai sentar no banco e vai ouvir o sacerdote, porque é assim até hoje em Israel. Está lá o tipo. Então, quando eu resisti à igreja, eu posso dizer para vocês aqui, quando eu resisti a essa igreja, eles me mandaram documentos que eu podia pegar um dinheiro na Assembleia Legislativa, podia pegar na prefeitura, no município, e podia pegar no estado. Eu disse, não quero nada disso. Eu quero é pregar o evangelho para as pessoas, salvar elas. Então eu não compartilhei com isso, porque eu quero dizer uma coisa para vocês, que o profeta diz, quando Deus levanta um homem para o trabalho, ele sustenta esse homem. Certo? Está vendo? Ele sustenta. Então esse homem, ele veio de Deus, é sustentado, veio dos homens,
ele vai pedir muito dinheiro cada noite para vocês. Isso nunca vai funcionar. Estão vendo? Essa é uma falsa religião. Tá bem? Vocês concordam comigo? Porque Paulo diz que o povo seria tão explorado nesse dia, está nas cartas de Paulo isso, que seria como vender boi. Quem dá mais? É como está nas tribunas, um oferece tanto e o outro quer mais. Mas esse púlpito não é para pedir dinheiro. Esse púlpito é para pregar o evangelho, não é? E vocês, como cristãos, sabem como se conduzir com a Bíblia, até onde Deus vai com vocês nesse assunto, né? Aleluia. Claro que você tem os seus compromissos com Deus, mas é entre você e Deus, certo? Então vamos chegando a uma conclusão, que essa marca da besta, ela traz um transtorno muito grande para as pessoas. Está se avizinhando isso e eles não estão se dando conta, não é? Todo o sistema religioso, irmãos, irá para a marca da besta. Eles vão formar a imagem da besta. Todos estarão de acordo. Aleluia. Então vejam vocês que cada pessoa, ele tem um compromisso, né? Um compromisso consigo mesmo, de escapar desse enredo, escapar dessa confusão, né? Sair como indivíduo, certo? E o profeta disse: se você ouviu desse púlpito aqui, você não me culpe mais, se eu não falei para vocês. Naquele dia vocês vão ver que isso estava certo. Isso é a palavra. Agora, a escolha de cada um é feita com ele. Cada pessoa faz a sua escolha, não é? Não é bonito o quadro? É isso que Deus quer. Jesus disse: aquele que crê em mim tem vida eterna. Você já pensou? Crer é obedecer. Então, vejam vocês, nós vamos para um ponto. Olha aqui o que o profeta da era diz aqui nessa mensagem, chamada mensagem o sinal. Amanhã na escola nós vamos trabalhar um pouco nela, em outras mensagens. Mas olha aqui, não simplesmente chegue até aqui dizendo: ó, eu creio na mensagem. Isso é comum as pessoas falarem. Tanto membros sentados no banco da igreja, batizados em nome de Jesus, falam isso, como pessoas lá fora que respeitam a mensagem e dizem: é verdade. Mas o profeta disse: se você não puder fazer um membro dessa igreja, faça um amigo, porque o amigo diz: olha, vai lá que dá tudo certo, certo? E como amigo ainda a pessoa terá um escape, não é? Porque ela noticiou, ela indicou aonde estava o endereço de salvação. Estão vendo? Aleluia. Então ele disse: não chegue somente eu creio na mensagem, obedeça a mensagem e entre em Cristo. Estão vendo? É o escape que nós temos. Tudo bem? Está tudo bem com vocês? Deus tem colocado em nós uma inspiração que nem nós sabemos. Você não sabe explicar o que você tem dentro das pessoas. Às vezes você chega tanto perto de Deus nessas mensagens, que você dizia assim: bom, mas o pobre do meu amigo, se eu pudesse colocar dentro dele isso aqui, certo? Aleluia. Uma vez eu fui falar para um homem na casa dele, e ele era um criador de animais, né? Ele era um camponês. E eu comecei a conversar com ele na casa dele. Eu não falei nada da mensagem nem da Bíblia, só falamos em criação. E ele disse que estava com a dor de cabeça muito grande. E quando nós concluímos o assunto, ele disse mais ou menos, antes de concluir, a dor de cabeça dele sumiu. Então ele disse: esse homem trouxe um sinal para mim aqui, de alerta. Está vendo? De alerta.
E ele morreu nessa mensagem. Foi fiel a essa mensagem. Está do outro lado nos esperando. Certo? Amém. Aí eu disse, bom, agora eu vou embora. Ele disse, não, senhor, o senhor agora vai tomar um café aqui comigo. Veja o que ele falou. Eu fui, aí eu disse, mamãe, aí ele disse não. E ele não costumava fazer aquilo ali. Ele estava saturado da religião dos homens. Que é chato mesmo, né? Então veja você. Quando foi na hora da mesa, ele disse assim para mim, será que o senhor oraria pelo café? Ele nunca tinha pedido uma oração na casa dele. Veja, isso que você tem que fazer com as pessoas. Aí eu disse para ele, se o senhor me permitir, só uma coisinha eu quero explicar para vocês, para o senhor, que eu não sou um religioso, não sou um sistema de homens. E ali eu expliquei a primeira coisinha para ele, ele disse assim, pois eu vi no senhor esse sinal. Aí ele me contou o que tinha acontecido. Aí ele disse, bom, eu não gosto dessa gente. Às vezes eu estou aqui almoçando, eles estão lá batendo na porta, me insistindo e criando problema comigo. Veja. Tá bem? E quando eu saí, ele disse, consiga uma Bíblia para mim. E ele não sabia ler. Ele carregou a Bíblia dele debaixo do braço, indo para a igreja todo o tempo que viveu. Veja. Como é que Deus trabalha? Pedro não sabia nada também, né? E Deus deu a chave do reino para ele. Irmãos, agora imagine o que Deus pode te dar aqui nessa noite se você crer nele. Hein? E você pode alcançar dele aqui, se você tão somente unir a ele. Amém. O profeta é um homem, olha ali, é um homem igual a nós. Não idolatre o profeta, ele não tem nada a ver com idolatria. Ele foi um homem que portou a voz de Deus para nós, né? Oh, glória a Deus. Amém. E aquela foto foi tirada com ele, aquela é a foto da paternidade de Deus ali, ele é a paternidade. Deus se fotografou na cabeça do profeta. É incrível, né? Então essa mensagem não é um sistema dos homens, ela não é um organismo, não é uma organização, ela é um organismo, né? Ela é um organismo, mas não é organização do homem. Aleluia. Então aquela coluna de fogo ali é a paternidade. Jesus ali, essa foi a primeira aparição de Deus na terra. Vocês podem ler a Bíblia e vão ver isso. A primeira aparição que apareceu sobre a terra. Mas ali estava o Filho, os atributos estavam ali. Entende? E quando o Espírito Santo veio em Maria, ele plantou a semente dali. E nasceu o Filho chamado Jesus. Que foi o Redentor, o remidor, o que nos tirou do pecado e nos transportou para a vida eterna. Amém? Amém, irmãos? Amém. E quando Jesus saiu da cruz, ele disse, Pai, ele disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é Senhor do céu e Senhor da terra. Ele te vê a todo momento. Certo? É incrível, irmãos, isso. Mas o profeta diz que a sexta dimensão está a 7 passos de nós aqui, nós não podemos ver. Parece que está numa distância muito longa, mas está a 7 passos. Às vezes Deus se aproxima. Você pode ler a história de São Agostinho do Hipona, aquele sacerdócio católico. Diz que o Espírito Santo, diz o profeta, que rodeou ele no pátio da casa, ele não aceitou. Hein? Não aceitou, e para onde ele foi? Rejeitou a oportunidade de Deus. Irmãos, vamos aqui então. Ele diz assim, ó:
Então, entre em Cristo. Você diz: bem, eu creio em tudo que a palavra diz. Irmão, Brana, isto é muito bom. Isto é simplesmente, isto é ser capaz de ler. Amém. Mas ele diz aqui: tome a mensagem em seu coração. Aleluia. E os nossos dias para o arrebatamento estão contados. Isso nós vimos ontem, né? Nós vimos ontem que está contado. Ontem nós aprendemos que o último Papa chegou ao trono, certo? O oitavo, que irá à perdição. E o profeta profetizou, então aqui, eu vou ler de novo para vocês isso aqui, para vocês entenderem aqui, ó. Isso está na mensagem Atos do Espírito Santo. O irmão Décio carinhosamente nos ajudou, trouxe isso aqui impresso para mim, porque eu não tenho a mensagem aqui. Mas isso está no parágrafo 87 dessa mensagem. Atos do Espírito Santo. Eles creio que um dia glorioso desses, quando essa confederação unindo-se de igreja vai se juntar, e nós falamos isso, é o concílio que está vindo, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos. Veio? Veio de lá? Profeta não mente, irmãos. Essa profecia aqui foi profetizada pelo profeta em 1954. 71 anos. E cumpriu ontem. Estão vendo? Amém. Em Amós 3 diz que Deus não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas. E aparece que o povo apagou os profetas no Novo Testamento. Mas não, existe profeta. Esse é o último também. É o último chamado que Deus está chamando nesse tempo. Certo? Olha aqui. Então estão formando uma imagem semelhante à besta. Depois, esse homem que foi introduzido ontem vai formar essa imagem. Está tudo assinado, tudo pronto. Vocês imaginem que os cabeças desse concílio, irmãos, até onde eu sei, faz muitos anos que assinaram já. E ele ficou trabalhando isso, ficaram trabalhando isso. E nesse tempo agora, esse aqui vai formar a imagem. Vai juntar toda a religião junto. Certo? E o senhor Papa que morreu, o outro antes desse, disse que ele não tem conversa com quem crê no nome de Jesus. Você acredita isso? Ele não tem argumento com ninguém. Ele disse: irão todos para a lista negra. Mas ele se engana, porque antes disso nós já estamos em casa. Amém. A igreja sairá no arrebatamento. Vocês creem? Antes disso. Aleluia. Veja, irmãos, então, glória a Deus. Ele diz assim, os verdadeiros crentes dentre as denominações batistas, presbiterianos e tudo mais que nós lemos ontem, foram chamados para formar aquele corpo que está ali atrás, em 7 naturezas. Você não enxerga esses degraus na pessoa, porque isso é um organismo que desenvolveu nela pelo novo nascimento. E ela andará na terra, o profeta diz, passará por você com essas 7 naturezas. Eles serão a pirâmide andante. Vocês creem? Com essa gloriosa natureza de Cristo por dentro. Glória a Deus.
Então, irmãos, olha aqui: seja o que forem, se ajuntarão e serão acimentados pelo amor de Deus. Amém. Então essa estrutura não tem cimento nela. Ela é encaixada e acimentada pelo amor de Deus. Certo? Cristo em você. E aí a esperança da glória. Amém. Vocês creem, irmãos? Isso formará o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, esses crentes. Todos os crentes, os agnósticos e superficiais de mente serão jogados, de lado. Porque isso aqui não pode entrar pensamento do homem. Isso é cada crente nascido que encaixa no corpo. Certo? E vocês estão notando ali, que depois que o corpo está fechado, entra o último eleito, cai um vestido, como se estivesse atrás do véu, a prova de ruído. Aí Daniel viu descer da montanha, Daniel 4:2, não me lembro bem ali, vocês podem ler. Essa pedra descer da montanha, certo? É encaixar e puxar o corpo. E eu vou estar lá, e você? Glória a Deus. Todos os crentes, então, vejam bem, eles entrarão direto na confederação de igrejas, mas nós estaremos com Cristo do outro lado na glória. Nós cremos nisso. Nós não estamos fabricando nada, não é? Nada, irmãos. Isso é verdade. Agora, é claro, ele diz que nos chamarão de fanáticos, certo? Fanáticos, religiosos, e não somos. O quanto a Bíblia diz que mentindo dirão muitas coisas contra você, e você é estrutura preparada para suportar isso. Né? Aleluia. Amém, irmãos? Isso. Eu tenho um vizinho do outro lado do meu muro, que é um amigo que eu gosto muito dele. E ele, cada vez que me encontra, ele diz assim: mas o senhor é um enigma. Eu não pude captar o que tem dentro do senhor, mas eu também não posso colocar em você, porque você tem que trocar a natureza para ter o mesmo que eu tenho. Ele disse, ele é muito engraçado, mas quem sabe um dia? Pois é, quem sabe, né? Quem sabe? Porque cada vez que ele começa a conversar comigo na Bíblia, ele fica informado de algo mais. Mas a coisa vai devagar, vai evangelizando, vai colocando na pessoa a palavra, e um dia ela sairá desse enredo, né? Esse enredo, e ela estará livre como todos nós aqui. Né? Aleluia! Ontem eu estava conversando ali com a irmã Camila, foi na mesa da irmã Evinha ali que foi evangelizada na mensagem, né? E não suportou mais. Não tem jeito. Isso é um fogo ardente que desce em você, irmão, e faz você feliz. Não é? Você não explica isso, não é? A nossa irmãzinha também, que está lá na onde? Alegrete. Também ela deve estar na live aí, né? Eu falei com ela da mensagem na mesa da irmã Evinha, do irmão Simar também ali. Ali foi onde evangelizei eles. Eles estão batizados em nome do Senhor Jesus também. E foram e andaram e caminharam, andaram por outros, mas não teve jeito. Depois de você ouvir uma verdade, você não fica numa mentira mais. Você não se ilude mais com isso. Não é? Aleluia. Amém, irmãos? Então vejo, Deus vai escolhendo aqueles, ou escolhendo não, Ele já escolheu, Ele está só chamando agora, né? Todo filho é escolhido. Amém. Então eu só vou ler uma coisinha para vocês. Veja, ontem à noite, quando o Espírito Santo predisse
900 anos antes que percebesse, o Espírito Santo disse que o povo de Deus seria marcado nesse dia. Aleluia. E tem 2 peões marcando nesse tempo: o bem e o mal. Você acredita? Mas, na verdade, que o Espírito Santo, ele está chamando quem ele salvou antes da fundação do mundo. E se você vai ver a narração do profeta sobre a salvação, o livro da vida, ele diz que a pessoa já foi elegida antes da fundação do mundo. Deus viu ele dando um copo de água para um filho dele. E quando ele passar lá no trono, ele vai ter a sua chance de salvação. Ele estará do outro lado da terra como um jardineiro, mas estará lá. Certo? Amém? Ele fará parte do jardim do Éden. Irmãos, é muito lindo isso, né? Mas vocês vão notando que o inimigo ataca, ele não quer que as pessoas façam isso, né? Não quer. Mas você tem que se esforçar para examinar isso aqui. Examinar. Somente um toquezinho, uma pequena coisinha disso que entra em você, você não fica quieto mais. Você vai tentar abafar alguma coisa, mas não tem jeito. Aquilo está vivo dentro de você. Irmãos, e todos vocês que estão aqui sabem que eu estou orando por vocês de madrugada. Amém. Para que Deus te revele o que Ele revelou para mim. Porque eu não quero ninguém fora para onde eu vou. Eu quero levar todos vocês. Vocês creem assim? Vocês são parte minha. Não importa o quanto você esteja atolado no pecado, o meu Deus é capaz de levantar você dali e fazer um cidadão para o reino dele. Ele é capaz. Nunca desanimem. Porque você pecou, porque você errou. Não há tamanho de pecado que o meu Deus não possa perdoar. Ele pode perdoar. Nunca diga nada quanto a essa mensagem. Você terá uma chance lá. Se você não tiver que um dia ser julgado, vai aparecer lá você dando bons testemunhos dessa mensagem. E você escapará. Está vendo? Aleluia. Então, aparentemente nós temos recomendado muitas pessoas, né? E estão lá no livro. Amém. Pode não estar na noiva. Porque a noiva, olha, tem muitas que estão prontas para o casamento, mas ele não vai casar com 2, 3 noivas, ele vai casar com uma, né? Não foi que você casou? Hein? Foi? Uma. Quantas namoradas tivemos? Quantas? Você contou quantas teve? Hein? Mas teve uma que você não suportou, levou para casa, casou com ela. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então essa é que você vai estar lá no milênio com ela. Você está feliz? O profeta diz que a esposa certa estará com você no milênio. É essa que você escolheu. Vocês creem? Vocês podem olhar um para o outro, vocês estão casados, e dizer, vamos estar lá? Isso é força. O diabo pode dizer, você não tem condição, não tem ele. Mas você tem condição sim. Aleluia! Amém!
Um dia desse, Deus pode tratar com você, seja num sonho, numa visão, no que for, e você depois me dá razão disso, né? Você vai até um ponto que Deus quer, depois Ele tira você dali. Você sabe? E Ele não puxa com desordem, dizendo assim, sai daí. Isso eu legalizo. Ele chega e bate no teu ombro, filho, está na hora, vai me seguir, vamos para lá, vamos comigo. Isso não é um bom convite? Isso é plantado no nosso coração, irmãos. Você sabe? E Deus trata com a pessoa, com os seus filhos, com amor. Ele jamais vai empurrar alguém ou colocar alguém lá com ele forçado, não é? Jamais, meu querido. Você é elegido, Ele vai te chamar. Que Ele vai te chamar, vai. Porque você não vai ficar aqui. Se você for elegido por rapto, você não vai ficar aqui, não. Está na hora de você atender o chamado de Deus e cuidar desse ser que está dentro de você. Tudo que nós fizemos na carne são desejos da carne. Mas aqui dentro tem um homem que depois do nascimento porta o Espírito Santo. Depois do novo nascimento, ele porta o Espírito Santo, não é? Ele carrega esse Espírito Santo aqui dentro, que cuida dessa semente que está dentro de você. Então, está certo? Acho que nós vamos encerrar por aqui, irmãos. Eu pretendia falar mais sobre isso aqui, mas Deus me impediu, né? Mas eu acho que ficou muito bom, não ficou? Amém. Vocês, então, segurem a palavra, irmãos. Segurem, por favor. Aleluia. Uma noite dessa você vai ver ele se aproximar de você, aquele anjo que você não conhece ainda. Dá vontade de chorar, de gritar, né? Não é verdade? Aleluia. Aleluia. Quando eu vim para a mensagem, o anjo do Senhor falou comigo 2 anos antes. Disse, eu farei novo aqui todas as coisas. Ele apareceu. Certo? E ele tratou comigo. Certo? Não desanime, meus filhos. Vão em frente. Segure a palavra. E assim que Deus tratar com você, grite, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Eis-me aqui. Aqui estou eu todo destroçado. Ainda bebo, fumo, jogo. Deus não olha isso. Ele olha a sua alma que está lá dentro. Aleluia! Que pertence a Ele. Então dê um chute no velho homem, diga, você só tem me incomodado, agora eu vou procurar um novo, está por aí. Está por aí, meus queridos. Ele está por todo esse edifício aqui essa noite. Amém. Talvez você tenha uma oportunidade de ouro essa noite, né? Amém. Saia pensando daqui o que você ouviu. Amém. E isso andará atrás de você daqui à frente. Certo? Aleluia. Andar atrás. Amém. Amém, irmãos? Amém. 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 Deus tem a hora de tratar com a gente. Se eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vim no Nordeste, um homem que matou 60 pessoas e caiu aos pés de Cristo e se salvou antes da morte. Amém. Aleluia. Você pode acreditar nisso? Amém. Um cangaceiro. Amém. Está vendo? 60 pessoas. E o irmão chegou e pregou para ele e ele aceitou a palavra. Amém. Aceitou. E foi para casa. Né? Salvo, salvo. Não há tamanho de pecado que Ele não te perdoe. Aleluia. Ele te conhece, o teu sentar, o teu levantar, aonde você trabalha, onde você vive. Ele está ali perto de você, você não viu ainda.
Mas na primeira oportunidade que você abrir uma portinha, Ele vai entrar em você. Amém. E aí Ele vai decidir sua vida. Você vai ficar com nojo do mundo. Com nojo. Você não vai querer mais o mundo. Amém? Você vai desejar aquela manhã gloriosa. Aleluia. Que coisa. Aleluia, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. Vamos ficar em pé um momentinho. Agora eu estou sem condições de falar. Algo está aqui. Aleluia. Vamos cantar esse belo hino 286. Tentar cantar ele, né? Graças dou por essa vida. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Feche os seus olhos, pense nele agora, ele está aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que deseja deixar os cuidados com Jesus a partir desse momento? Levante a sua mão como um sinal para ele. Em algumas mãos levantadas aí. Glória a Deus. Aleluia. Ele cuidará de ti. Ele quer tratar contigo. Dê lugar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Pai Celestial, que momento tão agradável esse. Não fui eu que gerei isso aqui, Senhor. Essa energia que está aqui dentro é do Teu Espírito Santo. E ela tratará com todos nós certamente aqui nessa noite. Uns de uma maneira e outros de outra, Senhor. Mas ninguém sairá daqui vazio. Sairá daqui alimentado, crendo, confiando, esperando. Agora, Senhor, o que Tu vai fazer, meu Senhor, antes da conclusão que o Senhor tem nessa terra, salva Teus filhos.
Coloca eles em ordem, Senhor, para aquela vida eterna. Eu sei que essa é a hora do Senhor tirar homens e mulheres do caos do pecado e colocar na linha do dever, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, prepara cada coração, cada alma preciosa. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, permaneça com a sua cabeça curvada. Alguém que deseja se batizar em nome de Jesus Cristo aqui? Pode levantar a sua mão? Está com esse desejo no coração? Você quer fazer isso? Amém? Isso pode ser daqui mais uns dias. Mas se você tem esse desejo, levante a mão e eu orarei por você. Onde você estiver, Deus cuidará de você disso. Aleluia. Ele te mostrará o que mais tu quer. E eu te digo, não há coisa mais preciosa do que viver uma vida como Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse aconchego contigo aqui. Pai, cumpre o desejo do coração dos seus filhos e ajuda que cada um leve isto para casa, Senhor, com amor na alma, com graça, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar Ele. Aleluia. Não é errado isso. Quer dar um abraço a quem está do seu lado, pode fazer isso. Amém. A irmã Ernestina lá do Capão do Leão está de aniversário hoje, né? E o que vocês desejam para ela? Deus abençoe a nossa irmã Ernestina. Tá bem, irmã. Glória a Deus. Vamos cantar um parabenzinho para ela? Não vai errar hoje. Hoje não vou errar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Está bom demais isso aqui, irmãos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, e que Deus abençoe é a nossa oração, que dê muita saúde e sua proteção. É o que nós desejamos para a irmã Ernestina, né? Quem sabe você levanta as mãos e ora por ela. Senhor, visita a tua filha ali onde ela estiver agora. Que essa unção que está aqui vá até ela, Senhor. E que ela seja uma bênção até sempre como tem sido até aqui. A nossa querida irmã Ernestina, Senhor. Cuide dela, cuide daquela família, do irmão Nilton ali, deles todos ali, Pai. Que o Senhor possa protegê-lo com a sua misericórdia, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, é uma Bíblia aqui que foi colocada para ser consagrada. Senhor, que quando a irmã ler essa Bíblia, essas letras se revelem para ela, Senhor, tão claras como se fosse a luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, amanhã nós temos a escola, né? Que horas? 8h30, né? 7h30? 8h30. 8h30, então, nós vamos começar a escola, tá bem, irmãos? Se Deus quiser. E Deus abençoe. Amanhã nós vamos ainda continuar com o nosso tema crescimento, né, na escola, se Deus quiser. Certo, irmãos?
Tá bem, irmã Maria. Então, vamos levantar as mãos a favor desse menino? Aleluia. Senhor Jesus, essa mãe traz essa criança aqui aflita, mas aqui não é lugar de aflição, aqui tem um lugar de paz. Esse é o Espírito do nosso Senhor. Então faz que essa criança se modere, Senhor, e que esse espírito maligno, mal que está atormentando essa criança, deixe ele, saia dele agora em nome de Jesus Cristo. Ô Satanás, tu está ordenado a sair dessa criança, tu não tem poder sobre ela, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, te entregamos nas tuas mãos agora, que ele possa ir para casa mais calmo e mais seguro agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Tá bem, irmãos? E amanhã à tarde nós temos a ceia para vocês, certo? Da próxima vez eu não vou poder ficar o fim da semana aqui com vocês no sábado e domingo, então nós vamos servir a ceia amanhã para vocês à noite, né? Às 6 horas da tarde, tá bom para vocês? Não tem problema? Então, nós vamos ter a ceia aqui às 6 horas da manhã, encerrando essas grandes bênçãos que o Senhor nos deu aqui, né? Amém, irmãos? Vão em paz, Deus abençoe vocês. Vão apertando a mão do outro, aperte a mão dos nossos visitantes, diga volte de novo, né? Vou lutar para te levar comigo para o outro lado, tá certo? Deus te abençoe, vão em paz.